Beatriz Costa tinha aprendido a reconhecer perigo. 2 anos de casamento abusivo haviam afinado seus instintos de sobrevivência. Por isso, quando viu Rafael entrando no mesmo restaurante onde ela jantava sozinha, seu coração disparou. O divórcio estava finalizado há apenas 3 meses, mas ele não aceitava. Ligações constantes, aparições casuais, mensagens ameaçadoras. Ela tinha ordem de restrição, mas papel não impedia a obsessão. Quando Rafael a localizou através do salão, Beatriz agiu por puro instinto. Pegou a mão do homem sentado sozinho na mesa ao lado e sussurrou desesperada: "Por favor, finja que me conhece." O desconhecido olhou para ela com olhos cor de âmbar e respondeu calmamente: "Quanto tempo, querida?" O encontro. O restaurante Il Giardino era o refúgio de Beatriz nas noites de sexta-feira. Localizado em um bairro tranquilo de São Paulo, oferecia boa comida italiana e, mais importante, relativo anonimato. Desde o divórcio, ela havia se tornado meticulosa sobre seus hábitos, sempre variando rotas e horários, tentando ser imprevisível. Mas naquela noite, ela havia baixado a guarda. Estava no meio de um risoto de limão siciliano, perdida em pensamentos sobre o novo projeto de arquitetura que havia assumido, quando sentiu aquela sensação familiar de estar sendo observada. Seu corpo inteiro se tensionou antes mesmo de seu cérebro processar o porquê. E então ela o viu. Rafael Costa, seu ex-marido, estava sendo conduzido a uma mesa pelo maître. Alto, loiro, impecavelmente vestido em um terno cinza que ela reconheceu imediatamente. Havia sido ela quem o ajudara a escolher, em uma vida que agora parecia pertencer a outra pessoa. Ele ainda não a tinha visto, mas era questão de segundos. O pânico subiu pela garganta de Beatriz. A ordem de restrição especificava 50 metros de distância. Mas ela sabia, por experiência dolorosa, que Rafael não se importava com papéis legais. Ele considerava o divórcio uma fase temporária que ela logo superaria. As últimas mensagens que ele havia conseguido enviar antes dela bloquear todos os contatos diziam exatamente isso: "Você ainda é minha esposa." Isso não acabou. Ela precisava sair imediatamente. Mas Rafael estava sendo sentado entre ela e a saída principal. Se ela se levantasse agora, ele a veria com certeza. Então, haveria uma cena, súplicas públicas, que pareceriam românticas para observadores desavisados, mas que ela reconhecia como o início de algo muito mais perigoso. Seus olhos percorreram o restaurante freneticamente, procurando uma saída alternativa, um banheiro por onde pudesse escapar discretamente. Foi quando ela notou o homem na mesa ao lado. Ele estava sozinho, o que era incomum para uma sexta-feira à noite. Também parecia absorto em seu próprio mundo, cortando metodicamente um bife enquanto revisava algo em um tablet ao lado do prato. Era difícil estimar sua idade na iluminação suave do restaurante. Talvez 30 e poucos, talvez 40. Cabelos negros penteados para trás, mandíbula forte, ombros largos sob uma camisa preta de botões. Havia algo nele que irradiava autoridade silenciosa, uma presença que ocupava espaço sem esforço. Beatriz não teve tempo de analisar mais. Rafael havia se virado em sua direção e seus olhos estavam varrendo o salão. Ela agiu por puro instinto de sobrevivência. Esticou o braço por cima do pequeno espaço entre as mesas e segurou a mão do estranho. Ele parou no meio do movimento de levar o garfo à boca, seus olhos, âmbar dourado, ela percebeu agora, subindo para encontrar os dela. "Por favor," Beatriz sussurrou, sua voz rouca de pânico contido. "Finja que me conhece. Por favor." Por um momento que pareceu se estender eternamente, o homem apenas a estudou. Seu olhar era penetrante, avaliador, como se pudesse ler cada segredo gravado em sua alma em questão de segundos. Beatriz viu algo passar por seus olhos. Reconhecimento de medo genuíno, talvez, ou simplesmente cálculo rápido de uma situação. Então, sem hesitação visível, ele virou a mão sob a dela, entrelaçando seus dedos com firmeza reconfortante, e sorriu.
Não foi um sorriso completo, apenas uma curva leve nos lábios, mas transformou completamente sua expressão severa em algo quase caloroso. "Quanto tempo, querida?" ele disse, sua voz profunda e controlada, perfeitamente calibrada para soar íntima, mas não suspeita. "Pensei que não viria." O alívio que inundou Beatriz foi tão intenso que ela quase desmoronou. Ele estava entrando no jogo. Graças a Deus, ele estava entrando no jogo. "Desculpe o atraso", ela conseguiu dizer, forçando um sorriso enquanto puxava sua cadeira para ficar mais próxima à mesa dele. "Trânsito impossível." O homem acenou para o garçom com sua mão livre, a outra ainda segurando a de Beatriz. "Traga o menu para minha acompanhante, por favor, e uma garrafa do Barolo que recomendou." Foi apenas quando ela se sentou ao lado dele, suas costas estrategicamente viradas para onde Rafael estava, que Beatriz conseguiu respirar um pouco mais facilmente. O estranho não havia soltado sua mão. "Problema com S?" ele perguntou baixinho, mantendo um sorriso casual no rosto, como se estivessem tendo uma conversa perfeitamente normal. "Marido", Beatriz corrigiu, sua voz igualmente baixa. "Ex-marido. Há uma ordem de restrição." Algo mudou na expressão do homem. Seus olhos se endureceram uma fração, e Beatriz sentiu seus dedos apertarem os dela brevemente, quase protetoramente. "Onde?" ele perguntou tão casualmente que alguém observando pensaria que ele havia perguntado sobre o clima. "Mesa perto da entrada. Terno cinza, cabelo loiro." O homem não virou a cabeça. Seus olhos se moveram brevemente, pegando alguma coisa em sua visão periférica, ou talvez em um reflexo no vidro atrás dela. "Vejo", ele disse simplesmente. Então, ainda mantendo aquele sorriso casual, acrescentou: "Fique comigo até ele sair. Não olhe para trás." "Obrigada", Beatriz sussurrou, genuinamente grata. "Eu sinto muito por..." "Não se desculpe." Ele a interrompeu gentilmente. "Fez a coisa certa ao pedir ajuda." O garçom chegou com o menu e o vinho. O estranho, ela realmente precisava saber o nome dele, serviu uma taça para ela com a mão livre, o movimento fluido e natural de alguém que estava acostumado a fazer múltiplas coisas simultaneamente. "Beba", ele instruiu suavemente. "Você está tremendo." Beatriz não havia percebido que estava. Pegou a taça com a mão livre e tomou um gole generoso. O vinho era excepcional, rico e complexo, provavelmente caríssimo. Ela geralmente não bebia durante a semana, mas naquele momento precisava de algo para acalmar seus nervos em frangalhos. "Sou Beatriz", ela disse finalmente, percebendo a absurdidade da situação. Estava segurando a mão de um completo estranho, fingindo intimidade, e nem sabia seu nome. "Lorenzo", ele respondeu. E havia algo no jeito que ele disse o nome, com um leve sotaque que ela não conseguia identificar completamente, que fez o nome soar como pertencesse a alguém importante. "Um prazer conhecê-la, Beatriz. Mesmo que em circunstâncias incomuns." "Muito incomuns", ela concordou, permitindo-se um sorriso genuíno pela primeira vez desde que vira Rafael. "Você deve pensar que sou completamente louca." "Penso que você é corajosa", Lorenzo corrigiu. "E esperta o suficiente para reconhecer perigo e buscar ajuda." Havia algo na forma como ele falava sobre reconhecer perigo que fez Beatriz se perguntar que tipo de vida ele levava. Mas antes que pudesse refletir muito sobre isso, sentiu movimento em sua visão periférica. "Ele está vindo para cá", Lorenzo disse calmamente, seu polegar acariciando o dorso da mão de Beatriz de forma reconfortante. "Apenas siga minha liderança." O coração de Beatriz disparou novamente, mas ela forçou-se a permanecer imóvel, confiando neste estranho que havia se tornado seu escudo improvável. "Bia?" A voz de Rafael, aquela voz que costumava fazê-la sorrir e que agora só causava náusea. "Bia, é você?" Lorenzo se virou com uma expressão de leve aborrecimento, como se estivessem sendo interrompidos. Sua linguagem corporal mudou sutilmente, ainda educado, mas com uma borda de autoridade que não estava lá antes. "Posso ajudá-lo?" Lorenzo perguntou, seu tom cortês, mas frio. Rafael ignorou completamente Lorenzo, seus olhos fixos em Beatriz. "Bia, precisamos conversar. Por favor, só 5 minutos."
A senhora conhece este homem? Lorenzo perguntou a Beatriz, mantendo o tom educado, mas com uma nota de aço subjacente. Beatriz finalmente se forçou a olhar para Rafael. Ele parecia exatamente como lembrava. Bonito de uma forma convencional, com aquele sorriso que costumava desarmar suas defesas. Mas agora ela via além da superfície. Via a obsessão em seus olhos, a tensão em sua mandíbula, as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Conheço, ela disse, sua voz mais firme do que esperava. É meu ex-marido, e há uma ordem de restrição que o proíbe de se aproximar de mim. A expressão de Rafael se contorceu. Bia, não seja assim, eu só quero conversar. Sobre nós, sobre o que jogou fora. Ela disse ex-marido. Lorenzo interrompeu, e havia algo em sua voz agora que fez até Beatriz se arrepiar, apesar de não ser o alvo. E ordem de restrição. Creio que isso deixa a situação bem clara. E quem diabos é você? Rafael finalmente focou em Lorenzo, sua hostilidade evidente. Lorenzo se levantou e Beatriz percebeu que ele era significativamente mais alto que Rafael, mais largo nos ombros, com uma presença que, de repente, parecia preencher todo o espaço ao redor. Ele não soltou a mão de Beatriz, mantendo-a conectada a ele mesmo em pé. Sou alguém que está jantando tranquilamente com uma dama, Lorenzo disse, seu tom ainda educado. Mas havia algo nele agora que fez vários clientes próximos virarem a cabeça. Uma dama que, segundo entendo, possui proteção legal contra seu assédio. Sugiro que respeite isso e se retire. Isso não é da sua conta, Rafael começou. Mas então algo aconteceu. O maître do restaurante apareceu rapidamente, acompanhado de 2 seguranças que Beatriz não havia notado antes. Mas o mais estranho foi a expressão do maître quando olhou para Lorenzo. Uma mistura de respeito e algo que parecia muito com medo. Senhor Salvatore, o maître disse, usando um sobrenome que Lorenzo não havia mencionado. Há algum problema? Este cavalheiro estava partindo. Lorenzo disse simplesmente. E então algo extraordinário aconteceu. Os seguranças se posicionaram de cada lado de Rafael, não tocando nele, mas claramente indicando que ele deveria se mover. Rafael olhou entre Lorenzo, os seguranças e finalmente para Beatriz, confusão e raiva lutando em sua expressão. Isso não acabou, Bia, ele disse, mas sua voz havia perdido a confiança anterior. Está, Lorenzo disse com finalidade absoluta, e se aproximar desta mulher novamente, descobrirá que há consequências além das legais. Não foi uma ameaça explícita, mas a forma como ele disse, com aquela calma absoluta, fez parecer mais uma promessa de fato inevitável. Rafael foi escoltado para fora, e Lorenzo finalmente se sentou novamente, seu aperto na mão de Beatriz, afrouxando, mas não se soltando completamente. Peço desculpas pela cena, ele disse ao maître, que ainda estava ali, visivelmente nervoso. Absolutamente nada, senhor Salvatore. A conta desta noite, naturalmente, é cortesia da casa. E garantirei que aquele homem seja adicionado à nossa lista de pessoas não grata. Lorenzo acenou, e o maître se retirou rapidamente. Foi só então que Beatriz realmente olhou para o homem sentado ao lado dela. Um homem que havia sido instantaneamente obedecido, que havia feito seguranças se moverem com um simples olhar, cujo sobrenome causava reações visíveis. Quem é você? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Lorenzo estudou-a por um longo momento, algo parecido com resignação passando por seus olhos. Alguém que talvez devesse ter deixado você descobrir de forma mais gentil, ele disse finalmente. Mas já que perguntou diretamente, Lorenzo Salvatore. E sim, provavelmente já ouviu o sobrenome, dependendo de quanto presta atenção nas notícias. Beatriz havia, Salvatore, uma das famílias mais antigas e poderosas de São Paulo. Negócios legítimos e rumores de conexões com o submundo. Nada provado, tudo sussurrado. O tipo de nome que aparecia em colunas sociais e, ocasionalmente, em investigações federais que nunca levavam a lugar nenhum. Ela estava segurando a mão do homem que, se os rumores eram verdade, controlava metade do crime organizado da cidade. Oh, foi tudo que ela conseguiu dizer.
Lorenzo sorriu sem humor desta vez. Sim, oh, Beatriz deveria ter soltado sua mão naquele momento. Deveria ter agradecido educadamente, levantado e saído do restaurante. Mas seu corpo não cooperou. Ficou sentada ali, processando, enquanto Lorenzo a observava pacientemente. Você está com medo agora, ele disse. Não era uma pergunta. Deveria estar? Beatriz perguntou, encontrando sua voz. De mim? Não. Nunca machucaria uma mulher, especialmente uma que veio a mim pedindo proteção, mesmo que sem saber quem eu era. Ele pausou. De seu ex-marido, porém, sim, deveria. Tenho estado, ela admitiu. Por meses, a ordem de restrição não está funcionando. Papel não impede obsessão. Não, Lorenzo concordou, mas consequências reais impedem. Posso oferecer isso. Beatriz finalmente soltou sua mão, precisando de espaço para pensar. Lorenzo não resistiu, deixando-a ir imediatamente, mas permaneceu focado nela. Por que faria isso? Ela perguntou. Você não me conhece. Porque reconheço medo genuíno. Porque qualquer homem que ignora a ordem de restrição é perigoso. E porque... Ele hesitou. Algo muito humano cruzando sua expressão normalmente controlada. Porque você confiou em mim quando precisou de ajuda. Isso significa algo. Isso não faz sentido. Pessoas como você não... Ela parou, percebendo que estava prestes a ser ofensiva. Não tem consciência? Lorenzo terminou com um meio sorriso. Beatriz, tudo que ouviu sobre mim provavelmente é parcialmente verdade. Não sou um bom homem por definições convencionais. Mas tenho códigos, e um deles é proteger aqueles que não podem se proteger sozinhos, especialmente de homens que usam poder e intimidação contra mulheres. Havia algo em sua voz, uma convicção que falava de experiência pessoal. Beatriz se perguntou que história estava por trás daquele código. O que você está oferecendo exatamente? Ela perguntou cautelosamente. Proteção discreta. Meus homens garantirão que seu ex-marido entenda que há consequências sérias se aproximar de você novamente. Nada ilegal, nada violento, a menos que ele force a situação. Apenas clareza sobre onde as linhas estão desenhadas. E em troca? Em troca? Lorenzo pareceu genuinamente confuso. Nada. Não é uma transação, Beatriz. É um favor. Aceite ou não, a escolha é sua. Ela queria recusar. Tudo sobre a situação gritava complicação. Mas ela também lembrava da expressão de Rafael quando foi escoltado para fora, da forma como ele havia recuado quando Lorenzo se levantou. Meses de medo constante, de olhar por cima do ombro, de mudar rotinas. Tudo bem, ela disse finalmente. Aceito sua ajuda, mas preciso saber dos termos reais, sem surpresas. Lorenzo acenou, algo parecido com respeito brilhando em seus olhos. Direto assim. Gosto disso. Ele gesticulou para o garçom. Mas primeiro, termine seu jantar. Ou comece já que o seu esfriou. Podemos discutir detalhes com calma. E assim, de forma surreal, Beatriz se viu jantando com Lorenzo Salvatore. Ele pediu novos pratos para ambos, manteve a conversa em territórios neutros, arte, arquitetura, quando soube o que ela fazia, viagens. Era culto, bem lido, com opiniões interessantes sobre tudo. Se ela não soubesse quem ele era, teria pensado que estava em um date perfeitamente agradável com um homem intrigante. Foi só depois que o expresso foi servido que Lorenzo retornou ao assunto. Meu chefe de segurança, Marco, entrará em contato amanhã. Ele configurará proteção discreta, um homem mantendo distância, mas sempre por perto. Também terá meu número pessoal. Qualquer problema, qualquer avistamento de seu ex, você liga. Não quero que ele seja machucado, Beatriz disse rapidamente. Por mais que tenha medo, não quero violência. E não haverá, a menos que ele force. Uma conversa firme geralmente é suficiente. Homens como seu ex são covardes no fundo. Quando confrontados com consequências reais, recuam. Você tem muita experiência com isso? Com homens covardes que abusam de poder sobre os mais fracos? Infelizmente, sim. É epidêmico e não apenas nas ruas. Nos conselhos corporativos, nas mansões, em famílias respeitáveis. Havia amargura em sua voz, uma história não contada. Alguém próximo a você? Beatriz se ouviu perguntando. Lorenzo a estudou,
claramente decidindo quanto revelar. Minha irmã mais nova. Há muitos anos, não pude protegê-la a tempo. Sua mandíbula se apertou. Não cometo o mesmo erro 2 vezes. Beatriz sentiu seu coração se contrair. Sinto muito. Eu também. Mas é por isso que levo essas situações a sério. Seu ex-marido é um problema que posso resolver facilmente, Beatriz. E vou. Havia finalidade absoluta nessas palavras. Quando Lorenzo a acompanhou até seu carro mais tarde, naquela noite, insistindo apesar de seus protestos, Beatriz percebeu que sua vida havia tomado um rumo completamente inesperado. Um estranho perigoso havia se tornado seu protetor. E a parte mais assustadora, ela se sentia mais segura do que havia se sentido em meses. Obrigada, ela disse quando chegaram ao seu carro. Por tudo, por entrar no jogo, por ajudar, por tudo. Não precisa agradecer, Lorenzo disse. Mas Beatriz, seja cuidadosa. Seu ex parece o tipo que não desiste facilmente. Eu sei, ela disse silenciosamente. Acredite, eu sei. Lorenzo hesitou, então alcançou e gentilmente escreveu algo em sua palma com uma caneta. Meu número. Qualquer hora, qualquer problema. Entendido? Entendido. Ela entrou em seu carro e dirigiu para casa, sentindo os olhos dele a observando até que ela saísse de vista. E quando chegou em seu apartamento e finalmente se permitiu processar toda a noite, Beatriz percebeu algo perturbador. Ela se sentia atraída por Lorenzo Salvatore, não apenas grata, mas genuinamente atraída. Pelo homem que havia sido gentil quando podia ter sido indiferente, que havia protegido quando podia ter ignorado, que carregava suas próprias cicatrizes e códigos em um mundo sem regras claras. Isso, ela percebeu, podia ser tão perigoso quanto Rafael, mas de uma forma completamente diferente. Marco apareceu na manhã seguinte exatamente como prometido. Era um homem robusto de meia-idade, com olhos afiados que avaliavam tudo. Ele foi profissional, eficiente, instalando um sistema de segurança discreto em seu apartamento e explicando os detalhes da proteção. Não me verá na maior parte do tempo, ele explicou, mas sempre haverá alguém por perto. E o Senhor Salvatore me instruiu a tratar isso como prioridade máxima. Prioridade máxima, Beatriz repetiu surpresa. Marco hesitou, então disse. Ele raramente se envolve pessoalmente neste tipo de situação. O fato de estar diz algo. Diz o quê? Que a senhora é importante para ele, mesmo que ele não tenha percebido isso completamente ainda. Antes que Beatriz pudesse processar isso, seu telefone tocou. Número desconhecido, mas desta vez ela atendeu sem medo. Bia, precisamos conversar. Rafael, como ele havia conseguido um novo número? Não temos nada para conversar, ela disse firmemente. Sobre aquele homem ontem. Quem ele é? O que você está fazendo com alguém como ele? Não é da sua conta. Você é minha esposa, ex-esposa, e há uma ordem de restrição, Rafael, que eu vou violar toda vez que necessário até você entender que pertence comigo. A ligação foi cortada abruptamente. Beatriz olhou para o telefone confusa, até Marco explicar. Bloqueei remotamente e rastreei a localização. Ele está sendo monitorado agora. Isso é legal? Marco deu um meio sorriso. A senhora realmente quer que responda isso? Ela decidiu que não. Os dias seguintes foram uma estranha mistura de normal e surreal. Beatriz voltou ao trabalho, ao seu projeto de arquitetura, à sua rotina. Mas sempre havia aquela consciência de proteção invisível ao redor, reconfortante e perturbadora ao mesmo tempo. E então havia as mensagens de Lorenzo. Começaram simples. Como está? Algum problema? Mas gradualmente evoluíram para conversas reais. Ele perguntava sobre seu trabalho, compartilhava observações sobre a cidade, recomendava livros e restaurantes. Era atencioso de uma forma que Beatriz não esperava, lembrando detalhes pequenos que ela havia mencionado casualmente. Ela se pegou esperando pelas mensagens, sorrindo quando o telefone vibrava. Foi na segunda semana que Lorenzo perguntou se ela gostaria de jantar novamente. Sem ex-maridos desta vez, espero, ele escreveu. Apenas jantar, se quiser companhia.
Beatriz sabia que deveria recusar, que se envolver mais profundamente com Lorenzo Salvatore era jogar com fogo. Mas ela se descobriu digitando: adoraria. O jantar foi no terraço de sua casa, não em um restaurante público. Quando Beatriz chegou, escoltada por Marco, ficou impressionada com a propriedade. Era moderna, elegante, com vista espetacular da cidade. Arte cuidadosamente curada nas paredes, tudo falando de gosto refinado e recursos ilimitados. Lorenzo a recebeu pessoalmente, vestindo calças escuras e uma camisa branca de linho, mais casual que no restaurante, mas não menos impressionante. "Bem-vinda", ele disse, sorrindo de uma forma que fez o estômago de Beatriz revirar. "Espero que goste de comida mediterrânea. Cozinhei pessoalmente." "Você cozinha?" "Uma das minhas poucas habilidades completamente legais." Ele respondeu com humor autodepreciativo. O jantar foi revelador. Lorenzo era um cozinheiro excelente. E conforme a noite progrediu com vinho e conversa fluindo, Beatriz viu camadas da pessoa por trás da reputação. Ele falou sobre crescer em uma família complicada, assumir responsabilidades jovem demais, fazer escolhas que não podia desfazer. "Você se arrepende?" ela perguntou em certo ponto. "Do caminho que escolhi?" Lorenzo pensou cuidadosamente. "Não posso dizer que me arrependo completamente. Protegi pessoas que precisavam, construí algo de valor, em minha própria forma distorcida, mas me arrependo do custo, do isolamento que vem com este tipo de vida." "Você parece sozinho", Beatriz disse gentilmente. "Sou", ele admitiu. "É difícil confiar neste mundo. Difícil deixar qualquer um próximo quando o perigo é constante. É por isso que..." Ele parou, estudando-a. "É por isso que você é refrescante, Beatriz. Você não quer nada de mim. Não tem medo no sentido errado. Apenas vê. E veja o quê? A pessoa, não a reputação." Havia algo vulnerável na forma como ele disse isso, uma admissão de solidão que tocou Beatriz profundamente. "Você me vê também", ela disse. "Não como vítima, não como projeto, como pessoa, como uma mulher forte que merecia melhor do que recebeu", Lorenzo corrigiu, "e que está construindo algo novo com coragem admirável." A tensão entre eles mudou, carregando-se de algo além de amizade ou gratidão. Quando Lorenzo se inclinou mais perto, Beatriz não recuou. Quando ele tocou seu rosto gentilmente, ela fechou os olhos ao toque. "Diga-me para parar", ele murmurou, "e paro." Mas Beatriz não queria que ele parasse. Então, quando ele a beijou, suave e questionador, ela respondeu, permitindo-se sentir algo além de medo pela primeira vez em anos. O beijo aprofundou, e Beatriz se perdeu nele, nas mãos de Lorenzo em seu cabelo, no calor de seu corpo, na forma como ele a segurava, protetor, mas não possessivo, apaixonado, mas controlado. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. "Isso complica tudo", Beatriz disse. "Concordo completamente", Lorenzo respondeu. "Devíamos parar aqui." "Deveríamos." Nenhum dos dois se moveu para se afastar. "Beatriz", Lorenzo disse finalmente, sua testa descansando contra a dela. "Não posso prometer normalidade. Não posso prometer segurança completa. Meu mundo é perigoso e complicado. E o meu vem com um ex-marido obsessivo e trauma que ainda estou processando", ela contrapôs. "Então, somos um par perfeitamente desastroso?" "Aparentemente." Lorenzo riu, um som genuíno que transformou seu rosto. "Ainda quer tentar?" Beatriz sabia que a resposta sensata era não, que ela deveria agradecer pela proteção, pela amizade e manter distância. Mas quando olhou nos olhos âmbar de Lorenzo, viu algo que a assustava e atraía em igual medida. Possibilidade. "Sim", ela sussurrou, "quero tentar." As semanas seguintes foram como viver em dois mundos simultaneamente. Durante o dia, Beatriz era a arquiteta profissional, trabalhando em seus projetos, encontrando clientes, mantendo aparência de normalidade.
À noite, era a mulher que jantava com Lorenzo Salvatore, que aprendia sobre seu mundo complexo, que se apaixonava apesar de toda razão. Lorenzo era cuidadoso com ela, sempre consciente dos limites, nunca a expondo a aspectos mais perigosos de seus negócios. Mas ela via nas bordas, reuniões que ele precisava atender, telefonemas em código, a constante presença de seguranças. "Não quero que se arrependa disso", ele disse uma noite, depois que uma reunião de emergência o tirou do meio de um jantar romântico. "Me arrepender de quê? De você? De se envolver com alguém cujo telefone toca às 2 da manhã com problemas que não posso explicar completamente?" Beatriz pegou sua mão. "Lorenzo, não sou ingênua. Sei quem você é, o que faz. E escolho estar aqui mesmo assim, não por causa do poder ou proteção, mas porque quando estou com você, me sinto viva, de uma forma que não sentia há anos." Lorenzo a puxou para perto, beijando seu cabelo. "Você me faz querer ser melhor, mais seguro, menos imprudente." "Não mude quem você é", Beatriz disse. "Apenas seja cuidadoso, por mim, sempre." Mas o universo, como sempre, tinha outros planos. Foi Marco quem trouxe as notícias, seu rosto grave enquanto interrompia um café da manhã tranquilo no apartamento de Beatriz. "Senhor, temos um problema." Rafael Costa não recuou. Pior, ele contratou investigadores, descobriu sobre a senhora e o senhor Salvatore, e está escalando. "Escalando como?" Lorenzo perguntou, sua voz perigosamente calma. "Está fazendo perguntas às pessoas erradas, oferecendo dinheiro por informações. E..." Marco hesitou. "Está falando com os federais, dizendo que a senhorita está sendo mantida contra sua vontade." Beatriz sentiu náusea subindo. "Ele não desiste. Nunca desiste. Isso acaba agora." Lorenzo disse com finalidade. "Marco, organize uma reunião. Eu mesmo vou falar com o senhor Costa." "Lorenzo, não!" Beatriz implorou. "Se você se envolver diretamente, só vai piorar. Ele vai usar isso, torcer de alguma forma." "Beatriz, homens como ele só entendem uma linguagem. Tentei o caminho educado. Agora ele está colocando você e meus negócios em risco. Isso termina hoje." Havia algo no tom de Lorenzo que assustou Beatriz. Não raiva explosiva, mas determinação fria e calculada. O homem que jantava e ria com ela desapareceu, substituído pelo líder do submundo que todos temiam. "Prometa que não vai machucá-lo", ela disse desesperadamente. Lorenzo a segurou pelos ombros, forçando-a a olhar em seus olhos. "Não vou machucá-lo fisicamente, a menos que ele me dê razão. Mas vou deixar muito, muito claro que certas linhas, uma vez cruzadas, têm consequências permanentes. Confie em mim. Eu confio em você", Beatriz disse, percebendo que era verdade. "Só tenho medo do que isso pode custar." "Já custou sua paz de espírito por tempo demais", Lorenzo respondeu. "Deixe-me resolver isso." A reunião foi marcada em território neutro, um escritório corporativo que Lorenzo mantinha para negócios legítimos. Rafael apareceu nervoso, mas desafiador, claramente não entendendo completamente em que havia se metido. Beatriz insistiu em estar presente, apesar dos protestos de Lorenzo. "É sobre mim, eu mereço estar lá." Quando Rafael a viu ao lado de Lorenzo, sua expressão se contorceu. "Bia, o que você está fazendo? Esse homem é um criminoso." "Esse homem me protegeu quando você me perseguiu", Beatriz respondeu, sua voz mais firme do que jamais havia sido com Rafael. "Me respeitou quando você me tratou como propriedade." "Senhor Costa", Lorenzo interrompeu, sua voz cortante. "Sente-se, temos coisas a discutir." Rafael sentou relutantemente, mas seus olhos continuavam indo para Beatriz, possessivos e ressentidos. "Vou ser muito claro", Lorenzo começou. "A senhora Beatriz Costa..." "Alves", Beatriz corrigiu. "Voltei ao meu nome de solteira." "Beatriz Alves", Lorenzo continuou, "está sob minha proteção. Há uma ordem de restrição legal que você violou repetidamente. Há evidência de assédio, intimidação, e agora você está fazendo acusações falsas às autoridades. Não são falsas. Ela está sendo manipulada." "Silêncio!" Lorenzo não gritou, mas o comando em sua voz fez Rafael fechar a boca imediatamente.
Você vai me ouvir agora e vai ouvir muito cuidadosamente. Tenho amigos em lugares que você nem imagina. Posso tornar sua vida muito, muito difícil sem tocar em você fisicamente. Posso fazer cada banco recusar seus empréstimos, cada cliente desaparecer, cada investimento falhar. Você não pode? Posso, Lorenzo disse simplesmente. E vou, se necessário. Ou, ele pausou, deixando o silêncio se estender. Você pode assinar estes documentos. Marco colocou uma pasta na frente de Rafael. É um acordo. Você nunca mais contatará a senhora Alves de forma alguma. Nunca mais falará sobre ela. Nunca mais tentará investigá-la ou qualquer pessoa associada a ela. Em troca, as violações passadas serão esquecidas. E se eu recusar? Rafael tentou parecer desafiador. Lorenzo se inclinou para a frente, seus olhos fixos em Rafael com intensidade predatória. Então descobrirá que há coisas piores que consequências legais. Não estou ameaçando sua vida, Sr. Costa. Estou ameaçando tudo que você construiu, sua reputação, sua carreira, seus relacionamentos. Posso fazer você desaparecer socialmente de forma tão completa que desejará ter aceitado esta oferta generosa. Beatriz viu Rafael pálido, finalmente entendendo que havia mexido com alguém completamente fora de seu alcance. Bia, Rafael tentou uma última vez, sua voz quebrando. Por favor, eu te amo. Não, Beatriz disse, ficando em pé e aproximando-se da mesa. Você nunca me amou, Rafael. Você me possuía. Há uma diferença enorme, e levou a conhecer alguém que realmente me respeita para eu entender isso completamente. Ela olhou para Lorenzo, e havia algo em seus olhos agora. Não apenas atração, mas algo mais profundo. Assine os papéis, Rafael, siga em frente. Seja feliz se conseguir, mas me deixe em paz. Rafael olhou entre Beatriz e Lorenzo, vendo algo na forma como eles se posicionavam, na linguagem corporal que falava de conexão real. Derrotado, ele pegou a caneta e assinou. Sábio, Lorenzo disse, pegando os documentos assinados. Marco vai escoltá-lo. E, Sr. Costa, se violar este acordo, não haverá segunda chance. Depois que Rafael saiu, Beatriz se permitiu finalmente desmoronar um pouco. Lorenzo a segurou imediatamente, suas mãos fortes e reconfortantes em suas costas. Acabou, ele murmurou. Finalmente acabou. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Por me proteger, por me respeitar, por me fazer querer ser melhor. Lorenzo sugeriu gentilmente. Beatriz riu através das lágrimas. Isso também. 3 meses se passaram desde aquele confronto final. Rafael havia cumprido o acordo, desaparecendo completamente da vida de Beatriz. Ela ouviu através de amigos mútuos que ele havia se mudado para outra cidade, começado terapia, estava aparentemente tentando mudar. Ela esperava que fosse verdade, não por ele, mas porque finalmente podia se sentir completamente livre. Sua relação com Lorenzo havia se aprofundado de formas que ela nunca esperara. Ele continuava sendo quem era, poderoso, perigoso quando necessário, operando em um mundo que ela nunca entenderia completamente. Mas com ela era gentil, atencioso, vulnerável de formas que ninguém mais via. Ela conheceu partes de sua família, amigos que eram mais que associados criminosos. Viu a complexidade de um homem que fazia caridade anônima enquanto gerenciava negócios sombrios, que protegia os fracos enquanto eliminava inimigos. Não era simples, nunca seria. Mas uma noite, jantando no terraço de sua casa sob as estrelas, Lorenzo fez uma pergunta que mudou tudo novamente. Se eu pedisse para você se mudar para cá, o que diria? Beatriz pausou, seu garfo no meio do caminho para a boca. Está pedindo? Estou perguntando hipoteticamente, mas também ele alcançou e segurou sua mão, também esperando que a resposta seja sim. Lorenzo, você sabe que isso é louco, certo? Nós somos loucos, completamente. Ele concordou. Mas também somos bons juntos. Você me faz rir, me faz pensar, me faz querer acordar de manhã por razões que não têm nada a ver com negócios ou poder. E você, Beatriz disse suavemente, me fez sentir segura de novo. Me fez lembrar que posso confiar, que posso amar sem medo. Isso não tem preço. Então,
Lorenzo pressionou, vulnerabilidade clara em sua expressão. Beatriz pensou em sua vida há 6 meses, sozinha, assustada, olhando por cima do ombro constantemente. E agora, protegida, amada, desafiada a crescer de formas inesperadas. Ela pensou naquele primeiro momento no restaurante, quando segurou a mão de um estranho por desespero e encontrou algo que nunca esperava. Sim, ela disse finalmente, mas com condições. Quais? Você continua me tratando como parceira, não propriedade. Continua me respeitando quando discordamos. E promete que, não importa quão perigoso seu mundo fique, sempre será honesto comigo. Posso prometer tudo isso, Lorenzo disse imediatamente. E em troca, você me promete algo também, que não vai fugir quando as coisas ficarem difíceis, que vai lutar ao meu lado, não contra mim. Beatriz apertou sua mão. Prometo. Lorenzo sorriu. Aquele sorriso transformador que ela aprendeu a amar. Então ele se ajoelhou ao lado de sua cadeira, alcançando no bolso e retirando uma pequena caixa de veludo. Não posso prometer normalidade, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante que roubou seu fôlego. Não posso prometer fácil, mas posso prometer lealdade, proteção, amor e respeito pelo resto de nossas vidas. Beatriz Alves, casa comigo. O coração de Beatriz parou, então disparou. Isso era loucura, completa loucura. 6 meses atrás, ela estava fugindo de um casamento abusivo. E agora estava considerando casar com o homem mais perigoso de São Paulo. Mas quando olhou em seus olhos âmbar, viu verdade. Viu amor real, o tipo que protegia sem controlar, que elevava sem diminuir. Sim, ela sussurrou, lágrimas correndo. Sim, caso com você. Lorenzo a puxou para seus braços, beijando-a profundamente enquanto o anel deslizava em seu dedo. E Beatriz percebeu que, às vezes, as melhores histórias começam com um simples ato de desespero. Segurar a mão de um estranho e descobrir que ele era exatamente quem você precisava o tempo todo. 1 ano depois daquela noite no restaurante, Beatriz estava no terraço da mansão, que agora chamava de lar, usando um vestido de noiva simples, mas elegante. Lorenzo estava ao seu lado, impecável em smoking preto, segurando sua mão enquanto faziam votos privados sob as estrelas. Apenas família próxima e amigos íntimos, um casamento pequeno, perfeito. Marcos serviu como testemunha, sorrindo pela primeira vez desde que ela o conhecera. Rafael era memória distante, superada e perdoada. Beatriz havia aprendido que força real não vinha de controle ou medo, mas de escolher amar apesar do perigo, de confiar apesar do trauma, de segurar a mão de um estranho e descobrir seu futuro. Lorenzo a girou nos braços sob a música suave, sussurrando, minha salvadora. E ela respondeu, meu protetor. 2 mundos improváveis, uma conexão impossível, um amor verdadeiro.